Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Turbivap. No vídeo de hoje vou apresentar a avaliação da performance de uma turbina de contrapressão com tomada. Embora seja um caso real, todos os dados apresentados são aproximados, com o objetivo de preservar a confidencialidade tanto do fabricante da máquina quanto do cliente final. O objetivo é demonstrar a metodologia aplicada e os principais resultados obtidos e também como conseguimos realizar a avaliação com os problemas enfrentados. Essa análise foi realizada em meados de 2024. O turbogerador havia sido comissionado aproximadamente 2 meses antes. As medições foram realizadas pelo OEM, o fabricante da máquina, com base na norma DIN 1943. O teste foi realizado durante 1 hora, com condições estáveis, e os dados foram coletados a cada segundo, inseridos em uma tabela. Posteriormente, fomos contactados para avaliar o relatório. Mais alguns dados: a tolerância de performance contratual era de 1%, ou seja, o desvio máximo do consumo específico aceitável era mais ou menos 1%. O tempo decorrido entre o teste de performance e o comissionamento era aceitável para a realização dos testes pela DIN 1943, ou seja, esses 2 meses não teriam degradado ainda o caminho de vapor da máquina, de modo a alterar a performance dela. A instrumentação utilizada no teste foi montada na própria máquina. Nós tínhamos transmissores de pressão, temperatura e vazão para o vapor vivo e tomada, e transmissores de pressão e pressão para a câmara da roda e pressão e temperatura para o escape. Foi utilizado também a régua de abertura da válvula da tomada para a medição do curso, em função de uma deficiência na medição da vazão da tomada. Então, esse valor foi utilizado para fins de comparação com o valor obtido pelo medidor da vazão da tomada da turbina. As incertezas de medição estimadas são da ordem de 0,45%. Então, o objetivo dos testes era verificar se a turbina operando em condições próximas às de projeto atingiria a potência e consumo específico dentro da tolerância informada no contrato. Então, somando a garantia contratual de 1% com a tolerância das medições, temos mais ou menos 1,45% de tolerância total. Aqui na tela a gente pode observar os dados de operação da máquina, este fluxograma. O vapor de entrada da máquina é de 60 bar com 450 graus Celsius, com uma vazão de vapor vivo de 155 toneladas por hora. A vazão da tomada era de 13 toneladas e a vazão de escape 142 toneladas. Como já informado anteriormente, esses dados são todos aproximados. Potência nominal da máquina, 20.450 kW. E aqui nós temos os dados da turbina, basicamente os mesmos de projeto já apresentados, adicionado do consumo específico, dividindo a potência gerada nos bornes do gerador, comparado com a vazão de vapor vivo, ou seja, vazão de vapor vivo dividido por potência. Temos 7,58 kg por kWh. Lembrando que são dados aproximados. Na coluna central, leitura, são os dados que foram obtidos através dos instrumentos instalados na máquina. Então a gente pode observar vazão, que está um pouco abaixo da vazão de projeto, a pressão da câmara da roda está um pouco acima, a vazão da tomada está um pouco abaixo e por aí vai. E somando tudo isso, com todas essas condições de operação, a máquina gerou 19.320 kW nos bornes do gerador, com um consumo específico 3,1% acima do projeto. Só que as condições são diferentes, tá? E já na coluna direita, nós temos a condição calculado. E aqui a gente vai falar com mais detalhes dessa condição, porque ela vai ser a base de toda a análise que foi realizada. Ela também apresenta um consumo específico acima daquele do projeto, com uma diferença de 4,35%. Tá? E já a diferença em relação à leitura é bem baixa, na ordem de 0,1%. Então, o que é a coluna calculado? Então, se a gente for observar nesse slide, a gente tem a pressão da câmara da roda e uma vazão. E essa pressão da câmara da roda é a mesma da leitura, mas a vazão é diferente. Por quê? A gente entra com a vazão, ou melhor, a pressão da câmara da roda no eixo Y, os 43 bar, e chegamos, no caso, numa vazão de vapor vivo de 153 toneladas por hora. À direita aqui a gente tem um gráfico de pressão na câmara da roda. De exemplo, não é o da máquina, mas é esse o método utilizado. Ou seja, o fabricante permite, nesse caso, que a gente encontre a vazão de admissão, a vazão de vapor vivo, pela pressão da câmara da roda, se a turbina estiver operando com vapor nas condições de projeto. Então, dessa forma, a gente conseguiu encontrar esse valor de 153 toneladas por hora. Lembrando que são dados aproximados. Então, muitas vezes, num teste de performance, a vazão obtida por esse gráfico
é mais coerente do que a informada pelo medidor de vazão, por uma série de questões. Dificuldade com calibragem de medidor de vazão, em função de vários outros fatores, como o layout da planta, enfim. Enquanto que um transmissor de pressão já é um instrumento de mais fácil calibragem e costuma ter uma precisão melhor com relação à medição do que um transmissor de vazão. Então aqui, nesse outro slide, nós temos vários parâmetros, né, que estão na coluna calculado, diferentes da coluna leitura. Por quê? Esses dados foram obtidos com uma vazão diferente e geraram resultados diferentes. Então vamos analisar um a um aqui. A vazão da tomada, ela é diferente, pois ela foi obtida através de um gráfico que utilizava o curso da abertura da válvula da tomada e com isso chega-se a uma vazão. E essa vazão é bem diferente da vazão lida, o que indica que a medição de vazão da tomada estava com um desvio muito grande em relação ao real, né, a vazão real. A temperatura, essa foi obtida através de um cálculo termodinâmico realizado pelo fabricante da máquina. Então, a temperatura de tomada e de escape é sempre uma consequência, nunca é um dado de entrada num cálculo. Depende da eficiência da máquina, né, em seus diversos setores. No caso, essa máquina tem dois setores, né, um do vapor vivo até a tomada e o outro da tomada até o escape. A vazão de escape é a diferença das outras duas vazões e a temperatura, como já dissemos, ela é consequência da eficiência da máquina. A potência é uma consequência de tudo isso, né? O que a gente obteve é uma potência aí de 9.344 kW, que é um pouco acima daquela que o instrumento de medição de potência estava efetivamente lendo. E aí o consumo específico é consequência, né, da divisão da vazão de vapor vivo pela potência da turbina. Então, como já foi mencionado anteriormente, a vazão informada da tomada também foi desconsiderada por erro de medição. A vazão considerada foi obtida através da leitura do curso da válvula da tomada num gráfico vazão por curso. Aqui tem uma fórmula de cálculo de potência da turbina a vapor. Então, como é que a gente calcula potência de uma turbina? É sempre multiplicando a vazão máxima em quilograma por segundo vezes o diferencial de entalpia dos diversos setores dela, né? No caso dessa máquina, o setor, como já mencionado, entre o vapor vivo e a tomada e entre a tomada e o escape. Então são duas somatórias que se somam. E a gente subtrai as perdas mecânicas e elétricas. Mecânicas seria os mancais da turbina, os mancais do redutor. No caso, essa máquina ela tem um redutor entre a turbina e o gerador e também do engrenamento. E, além dessas perdas, temos as elétricas. Qual coluna deveria ser considerada, né? Lembra que nós temos duas, tá? Nós temos tanto a de leitura e a calculado. Qual dessas que a gente vai considerar no projeto? Então, nesse caso, nós vamos utilizar a coluna calculado, porque os dados da operação da coluna leitura não correspondem à potência informada pelo instrumento, ou seja, os erros de leitura, eles são muito grandes. Então, se a gente coloca aqueles dados no cálculo termodinâmico, daria uma potência muito diferente daquela informada pelo instrumento. Então a gente tem que corrigir isso, que foi o que nós fizemos adotando uma outra vazão de vapor vivo, uma outra vazão de tomada. Então a coluna calculada ela é mais realista e representa melhor a performance da turbina. E aí, em função dos erros de calibração, dos sensores de temperatura da tomada e da vazão de vapor vivo e tomada, alguns valores considerados para análise são os calculados ou obtidos de forma indireta ao invés dos medidos. A norma DIN 1943, que é a norma que fala sobre medição de performance em turbinas a vapor, ela é muito rígida e não permite valores calculados ou obtidos de forma indireta. Então, nesse caso, ela serve apenas como uma referência. Vamos agora, então, tratar dos fatores de correção. Como as condições de projeto não podem ser replicadas exatamente no teste, o fabricante da turbina insere no manual curvas de correção que corrigem a potência obtida em função dos desvios dos parâmetros de medição, como pressão de vapor vivo, escape, temperatura de vapor vivo, vazões e etc. A fórmula para efetuar a correção é potência corrigida é potência medida multiplicada por 1 mais um fator de correção, e aí são vários, é uma sequência deles. E aqui um exemplo de um gráfico onde a gente elaborou essa correção, onde nós entramos com o valor medido, que no caso seria a diferença, né, entre o medido com o garantido, que aqui dá menos 5 graus Celsius, aqui no caso nós estamos corrigindo a temperatura de vapor vivo. E aí obtivemos um fator de correção de 0,008. E aí isso significa o quê? Que essa temperatura inferior ela está reduzindo
a performance da máquina em relação ao valor garantido de projeto. Então, ele vai somar para compensar essa energia que está menor, essa menor energia disponível para a turbina. E aí a gente tem nessa tabela tanto a condição de vapor de projeto calculado, as correções obtidas para cada um dos parâmetros, né? Temos pressão de vapor vivo, temperatura de vapor vivo, vazão de vapor vivo, vazão de tomada e pressão de escape, que acabou não sendo corrigida porque ela estava no mesmo valor do projeto. Aí na terceira coluna o fator de correção K com seus diversos valores, todos obtidos através de gráfico, e o fator final, que é o da coluna à direita, a correção U mais K, com todos os fatores obtidos na terceira coluna somados com 1. E aí a gente obtém, utilizando aquela fórmula do slide anterior, a potência de 20.470 kW, saindo de uma potência calculada de 19.344 kW. E essa potência, a potência corrigida, ela é 0,1% acima da potência nominal, ou a potência de projeto, que está dentro daquela tolerância de 1,45% que foi estimada. O que importa é que ela está acima, ou seja, ela foi aprovada no teste. Como resultados, a potência medida foi inferior à de projeto, assim como a calculada. A potência calculada apresentou um desvio de 0,12 em relação à medida, que é bem baixa. As medições de vazão de vapor vivo e tomada apresentaram desvios acima do esperado, sendo considerados os valores calculados ou obtidos de forma indireta para análise. A performance da turbina ficou dentro das tolerâncias, contrato e incertezas de medição, considerando a aplicação dos fatores de correção. E aí o que a gente aprende de tudo isso, né, o que é importante numa avaliação de performance é saber interpretar os dados, porque como a gente viu, a potência lida, ela está calculada ou medida, qualquer uma das duas, ela está abaixo da de projeto, o que numa primeira análise poderia nos levar a acreditar que a turbina está com uma performance inferior à de projeto. Mas, como a gente observou, ao fazer as correções, ela está até um pouco acima. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês necessitem fazer alguma avaliação de performance na turbina da planta onde vocês trabalham, basta entrar em contato com a Turbivap.